Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a esta mesa redonda, essa conversa boa no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, falando de política. Hoje aqui o experiente deputado no 5º mandato, Odair Cunha, ele é vice-líder do PT na Câmara, foi secretário em Minas Gerais, secretário de governo, né? Secretário de governo é o que faz ali a negociação, né? Que faz exatamente o ajeito político do Estado de Minas Gerais, um Estado muito importante. Deputado, política, o senhor acha que o ex-presidente Lula já está no segundo turno e já está mesmo polarizado com o presidente Jair Bolsonaro, ou ainda é possível esse tal caminho do meio, Avenida Central, que dizem os tucanos? Eu diria que, como se diz lá em Minas, eleição e mineração só depois da apuração. Então, a grávida não é mais, né? vamos devagar. Lula é candidato em qualquer hipótese, isso é líquido e certo, o PT não muda o candidato de jeito nenhum, é ele, ponto. Não, nós queremos o Lula. Ele, que eu ouvi dizer numa reunião com poucas pessoas, que ele tem disposição, mas essa disposição depende de algumas questões que, na hora certa, ele vai colocar. Mas ele não colocou nenhuma ainda? Eu não diria que há uma decisão peremptória dele de ser candidato. Eu acho que é a disposição dele de discutir os temas que interessam ao Brasil neste momento, e eu diria que nesse momento é renda e vacina. O ano que vem será o ano que vem. O senhor acha que o Lula pode não ser candidato? Ele tem dito isso. Mas ele tem dito, mas as ações dele são todas no sentido... É como aquela história da propaganda do tem cara de remédio, tem cheiro de remédio, gosto de remédio, mas não é remédio. Mas ele fez gestões aqui, passou uma semana, inclusive definindo palanques regionais. Ele é candidato. Por que você diz que não? Porque o Lula é um animal político. Ele, em si, concentra... Ele teve a situação de elegibilidade dele resolvida e logo ele chamou o centro das atenções de novo para ele. Aliás, ao mesmo tempo que ele teve recluso, muito da política brasileira se deu a partir do que ele falava. Então, ele é uma pessoa que faz política 24 horas, e é claro que isso mexe com os cenários. Mas ele não autorizou ninguém a dizer que ele é candidato. Rodrigo Pacheco. Agora, nós queremos que ele seja, claro. Rodrigo Pacheco, um mineiro lá, seu conterrâneo, ele pode ser candidato à presidência? Eu estou ouvindo o nome dele muito aqui nos bastidores. Eu tenho escutado isso também, mas... Ele pode surgir aí unindo o centro, que todo mundo diz que é difícil, mas... Se vacilar ali, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente... É difícil eu falar por ele, eu acho que... Não, fala a sua opinião, a sua impressão. A minha impressão é que ele é uma pessoa que tem condição de ocupar esse espaço que está dado. Em Minas é um estado importante, tem representação, ele é presidente do Senado, então... Agora, o senhor disse que o ex-presidente Lula... O senhor disse que o ex-presidente Lula está dizendo que não é candidato, tem aí essa dificuldade, né? O Zé Maria lembrou muito bem. Ele age como se candidato fosse. Tem cor de candidato. Tem cor de candidato, cheiro de candidato, postura de candidato, mas não é candidato. Agora, há um problema ainda que, embora ele tenha tido ali, ele teve o processo anulado, o ex-ministro Sérgio Moro, né, que foi o julgador de Lula, ele foi considerado suspeito neste caso, mas a sombra do processo continua, uma vez que vem aqui para a Justiça do Distrito Federal, que vai cuidar desse novo processo, começar tudo do zero, mas ele não está livre de um processo. E a gente sabe que várias vezes aí Lula corre o risco, inclusive, de nas ruas ouvir gente chamando ele de ladrão, disso, daquilo, enfim, não é uma situação totalmente confortável, nem um céu de brigadeiro completo, uma candidatura do ex-presidente. Como é que o PT vai se preparar para isso? Essa questão dos processos que virão, processos existem. E quando tratados por um juiz sério, você pode enfrentá-los e a justiça vai ter condições ali de analisar a acusação, a defesa e dar o seu veredicto. O problema é que nós tivemos uma verdadeira perseguição judicial contra o ex-presidente.
eu entendo que você disse assim, a sombra existe, mas a luz que veio a partir das revelações, do que foi tramado para perseguir e inviabilizar a candidatura do Lula, é mais forte que essa sombra. Como é que o senhor lida com isso no dia a dia, deputado, essa peste que caiu sobre o PT? Trabalhando, mostrando o nosso trabalho, mostrando para as pessoas quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós defendemos. Agora, é claro que você não deve aceitar ninguém levantar nenhuma calúnia, nenhuma difamação contra você, sob pena de você estar consentindo. Como é que está atualmente assim, a reação nas ruas, por onde o senhor passa? O ambiente político na sociedade ainda é um ambiente muito conturbado. O PT está fora do governo faz 6 anos. Como o tempo passa, né? 6 anos. E nesses 6 anos, é claro que a responsabilidade de ser governo, de dar respostas concretas para as pessoas... 5 anos, na verdade, né? 5, né? Não, os 21... 5 anos. 5 anos. 6 no final do mandato, no final do mandato do presidente Bolsonaro. Mas isso, além desse debate, porque há uma polarização muito forte. Além desse debate, há aí a campanha, né? O processo eleitoral, cada processo eleitoral ele tem a sua característica específica, né? Mas cada um tem o seu discurso. Cada um tem o seu enredo, né? O ano que vem vai ser... Agora, deputado, está se falando divertido. muito também no voto impresso, que já foi aí, inclusive, está uma grande discussão sobre esse assunto no Congresso Nacional. O PT vai apoiar, não vai? O senhor acha que sai? Eu já ouvi lá muita gente dizendo assim, olha, melhor aprovar esse negócio aí, porque aí o Bolsonaro não vai ter desculpa, dizer, se perder a eleição, não vai ter desculpa, perdi porque não tinha o voto impresso e tal, tem que recontar. Enfim, teria ali uma eleição, mas um resultado que não poderia ser reclamado, no caso, nenhum candidato poderia ficar ali dizendo, eu perdi por causa da urna eletrônica. Nós não podemos admitir esse debate sob o prisma da suspeição ao sistema. O sistema funciona, a instituição funciona. O problema é que os bolsonaristas lançam dúvidas sobre o sistema e apontam que a impressão do voto seria a garantia necessária para que não houvesse fraude. Isso é um engano, um auto-engano, porque se possibilidade de fraude existir, haverá também na impressão. Então, não se trata disso. Agora, nós, no Partido dos Trabalhadores, admitimos o aperfeiçoamento do sistema. Agora, é bom dizer que o PT já votou a favor do voto impresso em outros... Esse tema foi debatido no Congresso. Duas vezes já. Então, assim, não tem dogma nessa questão. Agora, nós não podemos aceitar que haja uma suspeição sobre o sistema democrático brasileiro. O senhor acha que é possível, então, que o PT e outros partidos sigam como o senhor? Então, vamos aprovar logo esse voto impresso e pronto? É um debate que esta bancada do PT não fez ainda. Nós vamos discutir internamente, né? Nós vamos fazer esse debate no momento adequado. Mas o que eu estou dizendo é que nós já fomos favoráveis à impressão do voto. É possível que apoie? Você vê clima sobre essa possibilidade? É possível que a gente discuta e, como no passado nós aprovamos, poderíamos aprovar novamente. Mas nós não vamos admitir levantar suspeição sobre o sistema eleitoral brasileiro, porque é isso que eles querem. E o remédio impressão do voto não significa garantia de não haver fraude. As garantias já estão dadas pela própria Justiça Eleitoral. Então, o senhor acha que pode ter o voto impresso, então? Se vier, o PT não vai reclamar? Não, eu estou na comissão, vou repetir, o PT não debateu esse assunto ainda. Vai debater só na bancada ou na executiva? Nos dois espaços. E nós não achamos que este é o momento adequado para se debater este assunto. O sistema eleitoral está consolidado, não é necessário esse debate nesse momento. Eu acho que precisaria para melhorar, né? Para ir para o futuro. Sim, um voto criptografado colocar mais para frente, com umas criptomoedas, ou celular. Agora,
nós não vamos aceitar a suspeição sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se a resultante deste debate for motivada pela suspeição ao sistema, nós vamos ser contra, na minha opinião. Agora, é claro que a bancada vai debater isso no momento adequado. E precisa ver também se o presidente Arthur Lira vai colocar isso em debate lá. Eu queria voltar um pouquinho na questão orçamentária, que é um assunto que foi muito debatido ali, aquela questão das emendas de relator, que separa parte do orçamento ali para uns amigos do governo. Isso já foi feito também em outras oportunidades ali no Congresso Nacional e tivemos, inclusive, uma CPI há 20 anos que investigou esse tema. A CPI foi ali 18 anos, foi em 1993. Agora, como é que está hoje isso, hein? O senhor acha que precisa ter outra CPI do orçamento por causa desse superfaturamento, essa suspeita de superfaturamento na compra de tratores lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi muito citado aí nos jornais nos últimos dias? Denise, eu entendo o seguinte, superfaturamento precisa ser investigado. Agora, essa jabuticaba, emenda de relator, ela vem sendo usada de maneira a estabelecer prioridades que o governo tem em torno de ações no território nacional. Isso feito em pactuação com o Congresso Nacional. O que eu digo é que há hoje uma supervalorização do poder legislativo na execução de programas e projetos no Brasil. Isso é inédito. Eu ainda que estive no Executivo nos últimos 4 anos e voltei para casa, para o Congresso Nacional agora, atuando aqui, eu fico vendo como o Poder Legislativo se empoderou. Eu diria que essa emenda de relator, ela é parte do processo de empoderamento do Poder Legislativo. Agora, crime há neste processo de empoderamento, eu não vejo crime. Agora, se houver superfaturamento na aquisição, na compra, na execução da obra, aí é outra coisa, é crime. É histórico aqui, né, Denise? O orçamento é um fetiche parlamentar. 9 entre cada 10 parlamentares são loucos com a Comissão de Orçamento e Orçamento. Mas, deputado, eu queria aqui, nós temos que estar... Aliás, é bom dizer que eu nunca fui da Comissão de Orçamento. É um dos 10. É um dos 10. Vamos tocar aqui, nosso tempo já está acabando. Mas é o 10º. Nós estamos atravessando um momento muito grave aqui de estiagem, né? E nós já vimos aí de 7 anos de pouca chuva. Haverá ou não apagão no sistema elétrico, deputado? Eu estou desconfiado que haverá, viu? Há uma grande racionamento e tal. Eu não sei se é apagão, mas o racionamento do uso das águas, de tudo que eu tenho acompanhado no Comitê de Monitoramento da ANA, é grave o ciclo de chuvas. Está totalmente alterado por N razões que a gente poderia falar aqui em outro momento, inclusive em razão do desmatamento da Amazônia, que o governo não tem tomado medidas para conter esse tipo de avanço, mas há uma grave alteração no ciclo de chuvas e o resultado é o que nós estamos assistindo aqui. Mas faltou planejamento, faltou aprofundar a diversificação da matriz energética brasileira, investir mais em energia solar, investir mais em energia eólica, e em outras energias hidráulicas. O ministro disse que não vai ter, não, né? Não vai ter apagão nem racionamento, não. Há um custo gigantesco, né? E vai subir, inclusive, o valor da conta de luz, né? O custo, do o mais grave, final, se me permitem aqui, o mais grave é exatamente o que, infelizmente, foi aprovado na Câmara, com o nosso voto contrário, e está no Senado Federal agora. E nós podemos ainda atuar lá para impedir que a medida provisória 1031, que é a medida que autoriza a privatização do sistema Eletrobras, seja aprovada. Lá nós temos 15 usinas que já foram pagas pelo povo brasileiro e eles estão colocando para nós pagarmos novamente. Como é que se paga uma tarifa de energia elétrica? Eu pago uma taxa de operação, manutenção, de administração e mais a remuneração do capital investido.
No caso das usinas amortizadas, essa taxa de remuneração já foi paga. Se elas forem privatizadas, nós vamos pagar novamente o capital investido nessas usinas. Pois é, deputado, é muita coisa ainda então, né? Para fazer. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente. Obrigado, eu que agradeço, Denise, Zé Maria, a todos os telespectadores, muito obrigado. Zé Maria, mais um programa, né? Mais uma semana de muito tumulto, apesar do feriado amanhã, né? Exatamente, pois é, amanhã tem um feriado e foi uma conversa boa. O deputado sabe o que está acontecendo aqui na política e no Congresso Nacional. Espero que você tenha aí um bom feriado e em seguida, né, um bom final de semana. Muito obrigado, muito boa noite. É isso aí. A você que nos assistiu, uma boa noite, um bom feriado e até a próxima semana com mais notícias sobre a política, que daqui para frente vai ser cada dia mais quente. Até a próxima semana. Tchau. Curta o seu feriado de máscara, álcool gel e não se esqueça, só saia de casa se você precisar.